Olha, se tem um assunto que a nossa cultura joga de um extremo para o outro, é esse sobre o diabo e os demônios. De um lado, tem gente que acha que é tudo bobagem. Do outro, tem um pessoal que vive com um medo absurdo. Hoje, a gente vai mergulhar no que as escrituras realmente dizem pra gente, achar o equilíbrio certo nisso tudo. E as escrituras já começam sem rodeios. A imagem aqui é de um adversário que está na ativa, que é perigoso e está sempre à espreita. Isso já joga por terra qualquer ideia de que a gente está lidando com algo simbólico ou que não merece atenção. E aqui estão os dois lados da moeda. De um lado, o ceticismo que trata tudo como se fosse lenda, sabe? E isso nos deixa totalmente desprotegidos. Do outro lado, o sensacionalismo, que enxerga o diabo em cada esquina, o que só gera pânico e tira o nosso foco do que realmente importa. Os dois caminhos são bem perigosos. E é aqui que a gente chega no coração da nossa conversa. A Bíblia não deixa a gente nem ingênuo demais, nem apavorado. Ela apresenta uma verdade que liberta. Sim, o inimigo é real, ele é hostil, mas ele já foi derrotado de forma definitiva e o poder dele tem um limite. Entender isso muda completamente o jogo. Então vamos lá. Vamos primeiro firmar os pés nesse primeiro pilar. A realidade de que Satanás é um ser pessoal. Ele não é só uma ideia ou uma força do mal abstrata. As Escrituras e o próprio Jesus falam de Satanás como um fato, algo inquestionável. Pensa bem, quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele não estava lutando com uma crise psicológica. Ele estava cara a cara com um adversário real, que fez propostas bem específicas. Ignorar que ele é um ser pessoal é o primeiro erro estratégico que a gente pode cometer. E o mais interessante é olhar como a Bíblia descreve as ações dele. Mentir, enganar, acusar, criar estratégias. Isso não são coisas que uma força impessoal, como, sei lá, a gravidade faz. São ações de uma mente inteligente, de alguém que age de propósito. E isso mostra exatamente o jeito dele de operar. O disfarce, agir nas sombras. Sabe qual é uma das maiores vitórias dele? Convencer as pessoas de que ele nem existe. O engano é sua principal arma. E ele usa isso para tentar cegar as mentes para a verdade. Tá, mas de onde ele veio? É importante entender que ele não é um tipo de anti-Deus que sempre existiu junto com o bem. Não, ele é uma criatura, um anjo criado bom que por puro orgulho quis ser igual ao Criador. A queda dele não foi um acidente, foi um ato de rebelião. E aqui a gente precisa esclarecer uma confusão bem comum. O nome Lúcifer não é o nome bíblico de Satanás. Esse nome vem da tradução em latim de um texto poético que, na verdade, se referia a um rei humano, o rei da Babilônia. Por isso, para a gente se manter fiel ao que está escrito, usamos os termos que a própria Bíblia usa, Satanás ou diabo. Agora sim, vamos para a grande virada dessa história toda. Depois de entender quem é o inimigo, a gente precisa entender a condição atual dele. Ele é um inimigo derrotado. A cruz, para o mundo, parece um símbolo de fracasso, de derrota. E para Satanás deve ter parecido seu grande momento de glória. Só que foi exatamente ali, naquele momento, que o poder da morte foi quebrado. E o inimigo foi, digamos, humilhado publicamente. A arma que ele achou que ia usar para vencer foi exatamente o que causou a sua ruína. E essa vitória não foi uma coisinha só, foi um triunfo em 3 atos. Primeiro, na cruz, ele foi desarmado. Depois, na ressurreição, Cristo mostrou que tinha toda a autoridade sobre a morte. E por fim, na ascensão, ele foi colocado num lugar de domínio absoluto, acima de qualquer poder que exista, seja aqui na terra ou no céu. É uma vitória total e completa. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Sim, o inimigo é real. Sim, ele tem poder. Mas a realidade e o poder de Cristo são infinitamente maiores. A guerra espiritual é uma realidade intensa, mas a vitória final não está em jogo. Ela já está garantida. Beleza, se a vitória já está garantida, como é que isso funciona no nosso dia a dia? Como a gente vive sabendo dessa realidade? A resposta certa não é a paranoia, que vem do medo, mas sim a vigilância, que vem da sabedoria. Ser vigilante significa estar ligado no perigo, mas sem ficar obcecado com isso. É sobre tomar cuidados inteligentes e não viver paralisado pelo medo. E isso nos leva a algumas atitudes práticas. Primeiro, levar o pecado a sério, porque ele é uma porta aberta para a influência do inimigo. Segundo, ficar atento, mas com foco principal em Cristo, não no diabo. Terceiro, lembrar sempre que o poder do adversário tem um limite. E, acima de tudo, confiar na autoridade de Cristo, que já venceu essa guerra.
E este versículo é poderoso porque ele resume de onde vem a nossa vitória. Não é da nossa força, mas do sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro e da nossa fidelidade a Ele. É uma vitória que recebemos pela fé. E para fechar, fica essa reflexão. Saber que a nossa batalha diária faz parte de uma guerra que já foi vencida, muda tudo, não muda? Isso nos livra do medo, nos dá coragem e uma esperança firme. Não importa o quão difícil a luta pareça agora. A questão não é se vamos vencer, mas como vamos viver a vitória que já é nossa.